Pessoal, espero que todos estejam bem. E continuando aqui, né? Acabei de gravar o vídeo da correção do módulo 4. Já vamos para a correção do módulo 5, tá? Então, a apostila, tá? E aqui já estão os exercícios propostos do módulo 5. Então, vamos lá. O que foi a insurreição pernambucana, tá? Então, só para a gente entender aqui, lembrando da aula. Nós tivemos domínio holandês no Nordeste. Os holandeses chegaram em Pernambuco em 1630, tomaram Recife e Olinda, tá? 7 anos de conflitos, os luso-brasileiros fazendo uma resistência a partir do Arraial do Bom Jesus, ali, né? O donatário, né? Da região, é, Matias de Albuquerque, né? Fazendo aquela, organizando essa resistência, tá? E conseguindo, de certa forma, impedir com que os holandeses dominassem, né, o interior da capitania. Em parte de determinado momento, né, alguns senhores de engenho passam, né, a se aliar aos holandeses. Os holandeses conseguem, e quebrando essa resistência, conseguem dominar toda a região, expulsam os lusos brasileiros, né? Matias de Albuquerque se retira da região, tá? Alguns senhores de engenho permanecem lá no local, né? Acabam se aliando aos holandeses, acabam, né, aceitando a dominação holandesa, tá? E aí vem Maurício de Nassau, né, que governa até 1644. Faz um governo de coalizão, um governo de alianças, né, concedendo empréstimos, concedendo crédito para que os engenhos abandonados sejam comercializados, sejam, né, vendidos em leilões, leiloados, empréstimo para os senhores de engenho retomarem a produção, tá? Da liberdade religiosa, né? Possibilita que esses senhores de engenho participem da administração de alguma forma, tá? Só que, lembrando, né, aqui eu tenho uma empresa por trás disso, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Companhia das Índias Ocidentais, Nassau, vamos lá, eu quero grana, né? Você está gastando muito e não está tendo tanto retorno, né? Nassau, pô, gente, calma lá, que não é tão simples assim, né? Eu estou fazendo um governo aqui para concretizar o domínio holandês na região, né? Não é só grana, a gente vai ter que dominar essa região, né? Vamos ter que fazer uma aliança com os lusos brasileiros, tá? Aí Nassau é demitido, tá? E a companhia começa a cobrar, né, todos os empréstimos feitos, né, cobrando as dívidas desses empréstimos, as dívidas, né, da venda desses engenhos, aumentando, né, impostos, né, e tudo isso leva, né, uma revolta dos colonos pernambucanos. Se revoltar estava muito bem quando Nassau estava ali fazendo essa política de coalizão, né? E agora que não tem mais Nassau, né? Não tem mais essa coalizão, né? Não estava mais legal para esses colonos. Então eles se revoltam contra o domínio holandês, ficam ali guerreando, né? Com 9 anos, que o seu rei São Pernambucano começa em 1645, vai até 1654, quando os holandeses são expulsos definitivamente, né? O território ali, os holandeses vão perdendo o território, né? Em 54 só estavam ali em Recife mesmo, né? E foram expulsos em 54, várias batalhas ali ocorreram, né? As batalhas dos Guararapes, tivemos 2 batalhas do Guararapes, né? Então, aquilo que eu falo, né? A gente pensa que a história do Brasil é pacífica. Não, tem muito sangue, muita guerra, muito conflito, né? E essa história, ela é contada muito rapidamente, a gente, né? Perdeu ali quanto tempo, né? Perdeu não, né? Gastou quanto tempo para falar dessa, dessa insurreição pernambucana, né? Desse evento aí? 5 minutos, nem isso, né? Mas houve muitas batalhas, houve muitas guerras, né? E os holandeses foram expulsos, né? Com um pequeno apoio lá de Portugal, mas foram expulsos basicamente pelos próprios colonos pernambucanos que cansaram do domínio holandês, falaram, não, né?
vão voltar para o domínio de Portugal e se revoltaram contra os holandeses, tá? E aqui então é explicar direitinho isso de forma mais resumida. O que foi a insurreição pernambucana? Movimento de rebeldia dos colonos, né? Em face da cobrança das dívidas, né? Pelos holandeses após a admissão do conde Maurício de Nassau. É isso. Vamos lá. FUVEST. Olha só, hein? FUVEST. A gente coloca aqui em uma telinha só. Talvez não dê, hein? Vamos lá. Não deu. Mas vamos lá. Então eu vou fazer a análise desse quadro de Franz Post, né? Franz Post foi um pintor que veio para Pernambuco trazê-lo pelo Nassau. E aqui, ó, se vocês podem reparar depois no portrait de vocês, é um engenho, tá? Aqui eu tenho uma roda, aqui tem um engenho trabalhando, tá? Esse quadro pintado por Franz Post por volta de 1660 pode ser corretamente relacionado. Então aqui que esse quadro se relaciona, gente. A iniciativa pioneira dos holandeses na construção dos primeiros engenhos do Nordeste, gente, foram os holandeses que construíram os primeiros engenhos do Nordeste. Não, né? Eles participavam ativamente do negócio do açúcar e em 1630, eles se apoderaram da região produtora de açúcar, né? Mas eles não foram os caras que construíram os engenhos, né? Estava aqui. A riqueza do açúcar, alvo principal do interesse dos holandeses no Nordeste. Interessante essa daqui. Vamos ver as outras. A condição especial dispensada pelos holandeses aos escravizados africanos, né? Não sei se dá para ver aqui se os escravos africanos eram mais bem tratados pelos holandeses, né? Não é o que a gente vê na imagem, tá? Então, assim, eu não vou ficar gastando muito tempo para entender se os holandeses tratavam melhor. Que não, lógico que não, né? Mas eu não vou gastar muito tempo observando que a imagem ela não se relaciona diretamente a isso, né? O início da exportação do açúcar para a Europa, por determinação de Maurício de Nassau, poxa, esse açúcar já é exportado desde os primeiros engenhos, né, funcionando no Brasil. Ao incentivo à vinda de holandeses para a construção de pequenas propriedades rurais, não era esse o interesse, né? Não havia uma superpopulação, superpovoamento da Holanda que necessitasse transferência de holandeses, né, para o Brasil, né? E esses holandeses chegando recebessem pequenas propriedades rurais para o seu próprio cultivo, para o seu próprio sustento. Não havia essa questão. A ideia mesmo era manter grandes propriedades rurais dominadas principalmente pelos luso-brasileiros, né, para a produção de açúcar. Então, olha aqui, ó, a gente vê todas essas alternativas e a gente entende que a que melhor responde a questão é a letra B, né? Aqui você já olhou aqui também, né? Resposta B, mas aqui letra B. E aqui tem um textinho explicando, né, que Franz Post chegou no Brasil com 24 anos de idade, né? Ele era ali veio, né, com o Maurício de Nassau, né? Então Maurício de Nassau era o seu mecenas, né? Ou seja, a pessoa que encomendava essas obras de arte, né? Lembrando que eu falei, né, que o Nassau era um príncipe humanista, gastador, gostava muito de obra de arte, né? Gostava de viver bem e viver gastando pra caramba, né? Vamos lá. 3. Questão de FUVEST. Aqui é FUVEST? Aqui é FUVEST. E vê que não é difícil, né? Tá FUVEST, né? Vê que não é tão difícil assim, né? Estudando direitinho e tendo calma para responder a questão, vocês vão ver que não é difícil assim. Então vamos lá. 3. Foram respectivamente, fatores importantes da ocupação holandesa do Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Então, eu vou precisar aqui pensar fator da ocupação, fator da expulsão. Envolvimento da Holanda no tráfico de escravizados. Envolvimento da Holanda no negócio do açúcar. E os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. Houve desentendimentos? Houve. Foi fator da expulsão? Não necessariamente. A expulsão dos holandeses. Então, vamos lá. Deixa eu marcando aqui, né? Acho que fica mais fácil. A participação da Holanda na economia do açúcar? Sim.
E o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais né? Então, a cobrança dessas dívidas que fez com que esses senhores de engenho se revoltassem, né? Então, né? Pode ser a B uma forte candidata. Nós temos que ler todas. O interesse da Holanda na economia do ouro, pô, não tem ouro aqui, né? Quando que vai aparecer o ouro, né? Lá no final do século XVII. Aqui nós estamos na primeira metade do século XVII. E a não aceitação do domínio estrangeiro pela população, poxa, mas calma aí. População que aceitou o domínio durante grande tempo, depois resolveu não aceitar mais, a gente precisa entender por que essa população não aceitou mais, né? Então, C está errada. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial, não. Tanto é que não dominou todo o Brasil. Monopolizar o comércio, se fosse aqui monopolizar o comércio, ou o negócio, ou a economia do açúcar, tudo bem, mas monopolizar o comércio colonial não. E o fim da dominação espanhola em Portugal, poxa, presta atenção, o fim da dominação espanhola em Portugal é em 1640, a insurreição pernambucana começa em 1644, né? Então não pode ser. A expulsão da Holanda da economia açucareira pode ser, porque Filipe II, né, e pediu a Holanda de continuar o negócio do açúcar. E a mudança de interesses da Companhia das Índias Ocidentais, não, né? Então, letra B, né? Mas a gente já viu que a letra B aqui, o senhor está fazendo. Eu estou lendo item por item, explicando item por item. A ideia aqui não é passar um gabarito. Se fosse passar um gabarito, eu fotografava a apostila e mandava para vocês. A ideia aqui é realmente fazer uma correção, né? Encarar item por item, discutir, ver os erros, tá? Para que vocês tenham uma correção bem bacana aí, né? Para ajudar vocês a entender a dinâmica dessas questões. PUCamp, tá? Vamos lá. A pré-história das nossas letras interessa como reflexo da visão de mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros observadores do país. É graças a essas tomadas diretas da paisagem, do índio e dos grupos sociais nascentes que captamos as condições primitivas de uma cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra arte. Tá? Então aqui é um textinho do Alfredo Bose sobre a literatura brasileira. Então ele fala aqui, né, dos primeiros observadores, né, que tomaram ali cenas, né, da paisagem, né, natural brasileira, né, dos indígenas, dos grupos sociais, beleza. Dentre os muitos observadores do país que se dedicaram a fazer tomadas diretas da paisagem, do índio e dos grupos sociais nascentes, ele pega um trecho do próprio texto do Alfredo Bose, né? Temos artistas holandeses como Frans Post, já discutimos o Frans Post, né? Albert Eckhout, né? E Albert Eckhout. Tais artistas vieram ao Brasil no século XVII em função da... Bom, os dois eram contemporâneos. Frans Post a gente explicou já. O Eckhout já na mesma situação. Então, o que eram eles? Pintores, né? Faziam parte lá do séquito, né? do Maurício de Nassau. Né? Maurício de Nassau trouxe não só pintores, mas vários cientistas, né, para o Brasil, né? A ideia ele era um humanista, né? Então a ideia era estudar o Brasil, a natureza do Brasil, né? Registrar isso em formas de pintura, né? Um interesse também cultural aí, né, do Maurício de Nassau, tá? Vamos lá. Em função do que esses caras vieram no Brasil? Em função da Companhia de Jesus, que estimulou a difusão de obras artísticas que retratavam a beleza do Brasil a fim de desmistificar a ideia de selvageria associada à natureza indígena? Bom, a gente pode cravar que não. Não por quê? Porque eu acabei de falar que eles vieram no contexto ali da tomada holandesa do Nordeste brasileiro. Então não, tá? Vou desligar aqui para a gente poder subir aqui, ó. Em função da administração pombalina, bom, vou parar por aqui, tá? Mas por que, professor? Poxa, porque a gente nem falou de Pombal ainda. Pombal, né? Pombal, a administração pombalina, a administração do Marquês de Pombal,
que é lá do século XVIII, né, em Portugal, no final, meados do século XVIII em Portugal. Tá? E aqui a gente está falando ainda de meados do século XVII, então Pombal vem uns 100 anos depois. Tá? Chamada missão artística, a missão francesa, desculpa, vou parar por aqui também, mas por que de novo, professor? Porque a missão francesa veio para o Brasil, começo do século XIX, trazida pelo Dom João VI, né, por ocasião da transferência da coroa portuguesa para o Brasil, no comecinho do século XIX. Tá? Então, aqui, quase 200 anos depois do transposto do Eckhart. Tá? Companhia das Índias Ocidentais, que se empenhou em avaliar economicamente a riqueza natural brasileira para atender os interesses comerciais da coroa portuguesa. Dá uma certa, né? Opa, Companhia das Índias Ocidentais era da Holanda, né? Mas olha aqui, atender os interesses comerciais da coroa portuguesa, não. Então, nada. Então só sobrou aí, né? A administração nassoviana. Então olha aqui, ó, Nassau, né? A administração nassoviana, que procurou desenvolver a vida cultural da Nova Holanda, a região de Pernambuco ali era conhecida como Nova Holanda, patrocinando a vinda de produção de artistas, cientistas, escritores e teólogos. Exatamente isso, tá? Então, letra E. Olha aqui, ó. Só pegando um pouquinho da correção aqui do objetivo, erudito e humanista Maurício de Nassau interessava-se pela ciência e pelas artes, né? Tão logo foi nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais como administrador da Nova Holanda, parte do Nordeste do Brasil, reuniu um grupo de cientistas, teólogos, arquitetos, médicos e pintores para trazer consigo ao Brasil. Tá? Então, por essa formação, Maurício de Nassau, né, um erudito, um humanista, um intelectual, né? Então ele se empenha também por desenvolver a vida cultural e estudar um pouco melhor essa terra que os holandeses tinham conquistado aqui na América. A partir da restauração portuguesa. Bom, vamos lá. O que nós temos sobre restauração portuguesa em 1640, tá? Daqui eu vou trabalhar um pouquinho melhor com vocês em aula. A gente tratou isso muito rapidinho ainda, né? Mas eu vou tratar melhor. Até quando eu disponibilizar esse vídeo, eu já vou ter comentado isso com vocês. Mas 1640, por uma questão, né, de os reis espanhóis não estavam cumprindo, né, os acordos que fizeram com Portugal de não interferir tanto na administração portuguesa, né, com relação à União Ibérica. Os portugueses estavam achando que os espanhóis estavam interferindo demais, prejudicando demais os portugueses. Inicia-se uma revolta contra o domínio espanhol, né, em volta do Duque de Bragança, Dom João, que entra para a história como Dom João IV, né, foi coroado rei de Portugal. Então ele se revolta, né, a nobreza portuguesa, a burguesia portuguesa, né, se reúne em torno desse cara. Ele é coroado rei, né, e vai enfrentar os espanhóis, né. Os espanhóis precisavam reconhecer ele como rei. Então ele vai enfrentar os espanhóis até que consegue vencer os espanhóis e ser reconhecido como rei. A política, a partir desse momento, a política colonial portuguesa passou a ser assinalada pelo enrijecimento, né? Então, a partir da restauração portuguesa, a colonização passou a ser mais rígida, os impostos cobrados de forma mais rígida, né? O controle mais rígido. O principal órgão político-administrativo encarregado da governança das colônias e que demonstrava o rigor dessa nova política era o Conselho Ultramarino, tá? Não confundir com o Conselho das Índias, caso de contratação, que era com relação às colônias espanholas. O Tribunal do Santo Ofício não tinha essa função, né? Não era um órgão político-administrativo, né? Funcionava em Portugal, fez visitações ao Brasil. O Brasil nunca sediou o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício fazia algumas visitações, mas o Tribunal do Santo Ofício era um órgão religioso, né? Ele julgava pessoas que eram acusadas de heresias, ou seja, de não seguir, né, os dogmas da Igreja Católica, né? Conselho Consultivo de Administração Colonial nem passa perto disso,
Então, Conselho Ultramarino, letra D, tá? Ok? Descendo um pouquinho. 6. No dia 1º de dezembro de 1640, de novo, né? Explicando um pouquinho aí da restauração portuguesa. Eclodiu por fim em Lisboa a revolta, imediatamente apoiada por muitas comunidades urbanas e conselhos rurais de todo o país, levando à instauração da Casa de Bragança no trono de Portugal. Finalmente, um sentimento profundo de autonomia estava a crescer e foi consumado na revolta de 1640, na qual um grupo de conspiradores da nobreza aclamou o Duque de Bragança como rei de Portugal com o título de Dom João IV, né, que governou por 16 anos, 1640 a 1656, dando início à quarta dinastia, né, quarta dinastia portuguesa, a dinastia de Bragança. A partir do texto, podemos afirmar que retrata o momento de independência do Brasil e a forte reação portuguesa. Bom, como eu já expliquei, né, tudo isso, a gente sabe que não fala sobre a independência do Brasil. Opa, desculpa. Não fala sobre a independência do Brasil. Marquei 2x aí para deixar bem claro que essa não é a alternativa correta, né? O sentimento nacionalista foi fundamental para o fim da União Ibérica. Será que fala do fim da União Ibérica aqui? Né? Restauração portuguesa, será que fala? Olha lá, vamos deixar esse daqui sem marcar, vamos para as outras. O Duque de Bragança se opôs à independência portuguesa? Não. Ele encabeçou esse movimento, né? A dinastia de Bragança foi favorável à união com a Espanha? Não, gente. Né? O fim da União Ibérica. Né? Eles não queriam mais a união com a Espanha. Não é, letra D. As comunidades urbanas e rurais lutaram contra a restauração? Não, olha aqui, ó, apoiada por muitas comunidades urbanas e conselhos rurais. Então não é a E. Então é a B mesmo. Fala do fim da União Ibérica, fala da restauração portuguesa, né? Agora sob o reinado de Dom João IV de Bragança. Beleza? Vamos para 7. Leia a seguir um trecho do Tratado de Mituim de 1703. A gente vai trabalhar melhor o Tratado de Mituim em outro momento, mas vamos lá, vamos fazer a leitura, tá? E vamos responder a questão. Sua Majestade, ao Rei de Portugal, promete, tanto em seu próprio nome como no de seus sucessores, de admitir para sempre, daqui em diante no Reino de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de lanifício de Inglaterra, como era costume até o tempo que foram proibidos pelas leis, não obstante qualquer condição em contrário. Vamos lá? 2. É estipulado que sua graça, sua sagrada e real majestade britânica, em seu próprio nome e de seus sucessores, será obrigada para sempre daqui em diante de admitir na Grã-Bretanha os vinhos do produto de Portugal, de sorte que em tempo algum haja paz ou guerra entre os reinos de Inglaterra e de França, não se poderá exigir de direitos de alfândega nestes vinhos, tá? Então, o que está falando aqui? Tratado de Mituim. Portugal aceita os tecidos, né, de lã ingleses, enquanto a Inglaterra vai aceitar os vinhos portugueses. E olha que interessante, tá? Só pegar a canetinha aqui. Não se poderá exigir os direitos de alfândega. O que significa isso? Não será cobrado imposto de importação. Tá? Levando-se em consideração seus conhecimentos sobre o tema e o trecho exposto acima, é possível afirmar que tal tratado, tá? Vamos lá. O que a gente pode falar deste tratado? Vamos abaixar um pouquinho. Denota a preocupação de ambas as nações em destacar o direito divino de seus reis, sempre referidos com letras maiúsculas ou com o título de sagrada. Será que esse trecho, né, ou melhor, será que o Tratado de Mituim tem como, né, objetivo, né, dar importância aos seus reis? Não é isso que me parece. Foi estabelecido no momento em que a Inglaterra vivia sua Revolução Burguesa, mais ou menos, né? Já tinha passado pela Revolução
gloriosa, fazia aí uns 15 anos quase, né? Com o rei tentando se aliar com esta classe através de acordos econômicos com outras nações. Não me parece muito uma alternativa que poderia ser colocada como a certa, né? Lógico que aqui é um acordo que beneficiaria a burguesia, né? Lógico, eu estou fazendo um acordo econômico com outras nações, até mesmo para aumentar, né, o meu mercado consumidor dos produtos do meu país, mas aqui vivia a sua revolução burguesa, já tinha passado por isso há algum tempo, tá? Vamos deixar a B meio assim, tá? Mas não me parece muito certa, não. Significava uma tentativa de Portugal recuperar sua economia abalada desde o fim da União Ibérica e na Inglaterra estabelecer relações vantajosas para a sua crescente população. Oh, isso aqui tá bacana, né? Portugal tentando ali encontrar, né, mercado para os seus vinhos, né? E a Inglaterra também, né, ter ali um mercado para a sua crescente produção de tecidos. A B e a C. A B nem tanto, a C me parece bacana. A de jeito nenhum, por isso que eu já fiz um X lá. Mostra a instabilidade da política externa do período, tendo em vista a preocupação em fixar o acordo apenas em momentos de paz. Não, fala, haja paz ou guerra. Não, então a D aqui, né? De jeito nenhum. Destaca a necessidade inglesa, certo aqui, destaca a necessidade inglesa de importar a lã portuguesa. Não era lã, né? Era vinho, né? Então aqui está errado. Como eu vi que a B aqui não encaixa muito bem por essa primeira frase, então vamos marcar a C que é a correta. Tá vendo como é que a gente faz uma questão de múltipla escolha? A gente vai por eliminação, tá? Leia as questões, interprete as questões, né? E aí por eliminação você vai encontrando a resposta correta. Bom, vamos lá para a nossa outra câmera, tá? Pessoal, então me despeço de vocês, né? Já corrigimos todas as questões. Eu não mostrei, né? Mas depois da questão 7 já vem o módulo 6, né? Então já é para um outro momento a gente vai fazer a correção do módulo 6, tá? Espero que vocês estejam aproveitando essas correções, né? Esse vídeo que ficou um pouco mais longo, porque nós tivemos mais questões também. Belezinha, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.